Já percebeu que tem muita gente que quanto mais sucesso tem, mais distante de ser uma pessoa legal, de estar conectada, de estar bem consigo mesma ela fica? Eu sou a Sol e eu quero te ajudar através das nossas conversas aqui a crescer sem se perder de você mesmo, aprender a surfar as ondas da vida quando tudo muda e a ter brilho nos olhos, fazer a sua luz brilhar a partir do coração, a partir da alma, a partir da consciência. E eu quero ter essa conversa contigo aqui. Então, se você ainda não me segue, que a gente vai junto por esse canal, por essas experiências, por esses vídeos. E a nossa conversa aqui é uma conversa mais informal, mais relaxada, mais eu e você. Às vezes eu vou trazer convidados. E esse formato foi decidido com a minha plateia linda, meus radiantes, meus seguidores ali do Instagram, que a gente fez uma enquete. E todo mundo falou: eu prefiro conversa. Todo mundo fofoqueiro, adoro uma fofoca. Eu vou contar muita coisa pessoal, vou chamar pessoas incríveis aqui. Então já fica à vontade. Coloca o vídeo aí para você ouvir, de repente você está fazendo outra coisa e vamos conversar. Esse assunto é o assunto que eu sou apaixonada. Eu sou uma pessoa que vim de uma família que trabalhava muito. Era uma família assim de workaholics, de pessoas realizadoras, apaixonadas, que trabalhavam com o que ama, mas estava sempre todo mundo exausto, todo mundo nervoso, todo mundo a mil. E isso sempre parecia ser o normal. Você aí, se identifica com isso na sua vida, na sua família? E esse normal era muito assim: bora fazer, bora correr atrás, bora realizar. E muitos dos meus parentes morreram realizando coisas, mas com a saúde deteriorada, com os relacionamentos prejudicados. E assim, pessoas incríveis. E na minha própria vida, esse modelo de realização, de sucesso, de fazer muito, de correr atrás, de realizar, era o normal. Porém, o preço que isso cobrava dentro de mim, de estresse, de nervosismo, de cansaço, era algo que eu não conseguia compreender. A espiritualidade começou a responder tudo isso à medida que eu fui me aproximando cada vez mais de Deus, da minha essência, fazendo cursos de coaching, de autoconhecimento. Eu comecei a entender que talvez o meu modelo não fosse um modelo bom para mim. E você, o seu modelo é bom para você, da sua família? Talvez o seu modelo seja o contrário, talvez o seu modelo seja de outra cultura. Vamos questionar aqui? E é interessante que isso quase nunca acontece de uma vez, né? De repente você sai ali da escola, você sai da faculdade, do seu último ciclo ali, que pede que a gente esteja sempre em alta performance, é competição, é comparação. Esse é o modelo que nos vendem, a alta performance. Você vai conquistar muito, você vai ganhar muito, e para isso você tem que pagar o preço. Só que ninguém fala de verdade o que é esse preço. E a felicidade que a gente tem hoje é que nós temos dados científicos, dados sociais e dados humanos para comprovar que isso é um engano terrível. Pessoas felizes fazem um mundo feliz, pessoas realizadas tornam o mundo melhor e o equilíbrio é a base disso. E a gente não está falando aqui da performance que a gente vê na televisão, no Instagram, ou seja, a performance editada. A gente está falando de dentro de casa, a gente está falando da cabeça no travesseiro, a gente está falando do consultório psiquiátrico ou psicológico que mostra a verdadeira pessoa e não aquela que a gente quer parecer ser. Esse parecer ser é o grande engano da alta performance. Essa frase, quando eu ouvi dentro de um congresso que eu fui, não basta ser, você tem que parecer ser. E eu pensei, uau! A mentoria ensinando que você, mesmo que não seja, tem que parecer ser, para que o outro compre a mentira que você criou. Só que essa mentira volta contra você mesmo. Já pensou nisso? E eu estava contando aqui sobre como isso não acontece de uma vez, né? Então você sai ali da faculdade, você começa um caminho de vida, você pensa, caramba, vou criar esse caminho, isso aqui que eu quero fazer, essa é minha paixão, esse é meu propósito. A palavra também da vez é propósito, que é boas pessoas tentando não seguir esse modelo da alta performance, mas está funcionando? Porque na verdade a gente está trocando de bloco. Eu vejo muita gente que tem um corpo bom, tem um estilo de vida legal, mas dentro de si está super ansiosa também. Ou seja, trocou a alta performance, que era de resultado financeiro só, e de profissional, que criou uma sequência infinita de pessoas que tiveram problemas sérios emocionais, de remédios mil, de famílias destruídas, e trocou por um modelo que era alta performance agora, que é a mais vendida, que é a pessoa muito bem de saúde, com o corpo maravilhoso, com a vida maravilhosa, com a família maravilhosa e a vida ditada no Instagram. E a gente está comprando isso e se enganando e se comparando. Isso é muito terrível para o mundo de hoje. Em um mundo que a gente tem mudanças o tempo todo, somos afetados por IA, por questões que mudam toda hora. E como que a gente navega nisso tudo, né? Então a gente vai silenciosamente fazendo concessões. Não, eu tenho que
treinar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ter mais rotina, eu tenho que ser mais organizado, eu tenho que ter mais disciplina, eu tenho que ter mais metas, eu tenho que ter mais listas, eu tenho que ter mais apps, mais IAs. Eu tenho que comprar mais um IA que vai resolver esse meu problema. Eu tenho que organizar melhor a minha rotina. E a gente tem um monte de gente muito estressada e muito cansada. Mas muito cansada mesmo. Está fazendo sentido para você? Já deixa um comentário, já fala aqui comigo, já compartilha com aquela pessoa que faz sentido ouvir isso também, porque a gente pode mudar o mundo juntas. E para quem está na internet como eu, né, e talvez você também esteja, é aquela coisa, mais seguidores, mais clientes, mais produtividade, mais responsabilidade. E tem uma coisa que a gente está perguntando pouco. Quem que eu estou me tornando quando tudo isso acontece, enquanto eu tenho toda essa busca? Quanto próximo e distante eu estou da minha essência, do meu autorrespeito, da minha capacidade de respirar, de ter um dia equilibrado. E quando eu falo equilibrado, é fluido. Como você flui e permite que a sua vida evolua de uma forma mais humana. E como que isso tem afetado as suas relações. A gente está hoje em momentos que a gente compra pessoas pelo app, né? Prateleira. Ainda mais relacionamentos amorosos. A gente vê explosões de paixão e explosões de abandono acontecendo o tempo inteiro. Por quê? Porque aquela pessoa não corresponde ao meu ideal do encaixe que eu determinei. E o quanto você está distante de você mesmo. Porque crescer, ser bem-sucedido, não deveria significar abandonar partes importantes da gente. Não deveria significar a gente se tornar uma máquina fazedora de coisas. Isso não funciona, ainda que seja embalado com um lacinho bem bonito. E o interessante é que ninguém acorda um dia e fala assim, ai, vou deixar de ser eu mesmo. Eu vou querer fazer o que aquela blogueira disse, o que aquele mentor falou e o que aquela pessoa que eu admiro faz. E aí eu vou me afastar de mim mesmo, vou ser igual àquela pessoa e vai ser maravilhosa a minha vida. Não é assim, é silencioso. É silencioso, é no post que você copia, é no formato que você faz igual, é na pessoa que você quer ser parecida. Mesmo que isso seja silencioso, é na cultura que você tenta provar, é muito pouco contato consigo. A gente tenta planejar tudo fora e dentro. E quando a gente vê, a gente está vivendo uma vida editada para agradar as pessoas e com pouco contato consigo. E aquela versão construída para performar e para ser a bem-sucedida ocupa o lugar da sua essência. E tem uma outra parte disso que eu acho importante citar. Quando a gente atravessa algo que nos chama, nos convida, o nosso chamado de volta para o ser. Isso pode acontecer para alguém como eu, que tive uma deficiência física, né? E com a deficiência, eu sou obrigada a ver a vida de outra forma. Mesmo que eu queira fazer um monte de coisa, eu tenho que repensar, tenho que equilibrar. E isso me pede uma identidade única. Se eu for querer performar igual outras pessoas, vai ser muito difícil. E foi por isso mesmo que eu criei a Profunda Performance. A performance com alma, sem se perder da sua essência, fazendo sua luz brilhar e aprendendo a surfar as ondas da vida, conforme a vida vai acontecendo e vai te trazendo novas identidades. Ter um filho muda completamente a gente. Se casar com alguém, muda completamente a gente, mesmo que silenciosamente. Se você realmente mergulha nas relações, muda muito você. Fazer uma mudança para outro país muda a gente, são identidades novas, a gente precisa aprender a evoluir sem perder a essência, que é aquele contato com a nossa voz interior, e fazer a nossa luz brilhar. E a luz brilhar não quer dizer ser uma pessoa egoísta que só pensa em si e faz coisa para si própria, nada mais muda porque eu importo. Tem a ver com o todo também, tem a ver com as relações, com a unidade, com o nosso contato com Deus, com o contato também com a comunidade, com o meio ambiente, tudo isso importa. Eu quero trazer para você aqui uma imagem que eu acho incrível para isso que eu estou tentando te falar. A armadura silenciosa que a gente vai construindo. Imagina uma armadura linda, brilhante, mas linda mesmo, te torna grande, poderoso para fora, capaz de vencer todas as batalhas. Mas por dentro cheio de espinho, te sufoca, te prende, te faz não conseguir mostrar para o mundo quem você é. Isso é o que você pode chamar de ego. Ego é exatamente esse novo eu que a gente cria, achando que vai ser mais agradável, mais brilhante para o outro, mas que sufoca nosso verdadeiro ser. Você está usando uma máscara? Está usando uma armadura? Eu já usei várias armaduras ao longo da vida. Vou comentar umas aqui que você vai gostar. Uma delas foi a armadura da que dá conta de tudo. Porque eu não tenho os pés, eu criei essa armadura durante muito tempo de que eu era a mais forte, a mais capaz, a mais feliz.
E isso me sufocou profundamente, porque estava muito longe da verdade. E o pior é que eu convenci muita gente disso. Então eu me senti muito sozinha, muitas vezes, muitos amigos meus, mas você não precisa de nada, você é tão forte. Mas a Sol dá conta de tudo. Nada mais longe da verdade. Outra armadura que eu criei é que eu era uma excelente mãe e que eu dava conta de toda a maternidade. Imagina 5 filhas. Óbvio que eu falhei muito. Óbvio que foi muito difícil. E por aí vai. São as versões da gente que a gente constrói e que nos machucam muito. Eu tive depressões, tive burnout, tive processos muito desafiadores, todos frutos dessa armadura, dessa performance, dessa alta performance, da comparação e da cobrança, que vem de um lugar às vezes muito genuíno. Eu queria dar conta de tudo, eu queria ser capaz de tudo. Você também já deve ter pensado isso, com certeza. E a armadura, ela vai te sufocando, ela vai te impedindo de sentir de verdade, ela vai te protegendo, né? Então, assim, eu posso fingir aqui, posso ficar aqui fazendo de conta que eu não tô vendo. Quantas pessoas eu atendo, principalmente pessoas com muito dinheiro, elas fingem que não estão vendo, porque o dinheiro, ele encobre, ele enche de coisinhas que te distraem. Nada contra o dinheiro, mas observa se o dinheiro faz isso com você. Observa se você se perde da sua essência, se você se perde de quem você verdadeiramente é. E tem uma outra coisa também que é muito importante, muito real. O corpo fala, porque a essência sempre sabe. O seu corpo vai falar, o seu corpo vai adoecer, o seu corpo vai ter gripe, vai ter algum colapso, cansaço, irritação, sensação de vazio, sensação de ansiedade, sensação de medo. O que você acha que é isso? É só o que acontece externamente, coisas que você não pode controlar? Ou a sua essência gritando: equilíbrio, por favor. Olha para mim, por favor. Eu tive que passar alguns ciclos disso e é muito bonito que a vida sábia saiba nos redirecionar. Então a gente tem que ter essa humildade e olhar para o outro com muito mais compaixão. Porque, de fato, cada pessoa que você vê pode estar lutando uma batalha que você nunca soube que estava acontecendo. E quando a gente cria essas máscaras e essas armaduras e finge que não está acontecendo nada, ou finge superioridade, ou é muito egoísta nesse processo, a gente está deixando de desenvolver uma das habilidades mais importantes, que é a relação de compaixão com o mundo ao seu redor. Que é a relação de relações verdadeiras, onde a gente fala o que sente e experimenta a vulnerabilidade, que é a maior força que a gente pode ter. Então, eu quero te convidar a refletir sobre performance no sentido mais profundo, sobre crescer no sentido mais profundo. Crescer sem se perder de quem você é, ou seja, com maior equilíbrio entre as áreas da vida e os momentos da vida. Por exemplo, um pai, ele vai crescer com a necessidade de precisar cuidar daquela criança e daquela mulher que é mãe. Ou seja, é um compromisso que eles fizeram juntos. Então ele vai ter que ajustar trabalho, talvez ganhar menos, talvez trabalhar em casa, talvez criar um negócio que seja diferente do que ele estava fazendo. Mas se ele não fizer isso, se o trabalho estiver afetando muito, ele está em desequilíbrio, com certeza ele vai ter um efeito muito grande no seu equilíbrio como um todo. Então, quando eu falo de profunda performance, é entender também que hoje nós já temos dados, muitos dados sociais, muitos dados econômicos que comprovam que as pessoas que cuidam das áreas da vida, que têm um maior equilíbrio, uma capacidade de cuidar dos seus familiares, de descansar melhor, de ter menos sobrecarga e invasão do trabalho dentro de casa, produzem muito mais. Então, olha que ilusão. A gente achava que antes que produzir mais significava se esgotar, fazer muito, realizar muito, correr atrás. Hoje já tem comprovação científica de que aquela pessoa que para durante as ondas da vida, ela continua crescendo. E aquela pessoa que tenta ir, ela colapsa. E aí ela tem que voltar. E ela tenta ir e ela colapsa. E ela tem que voltar. Ela toma caldo da vida só o tempo inteiro. E aí sabe o que acontece? Ela se apavora. Ela perde o GPS, porque se perdeu da essência. Tá fazendo sentido aí? Se fizer, já compartilha, já fala alguma coisa aqui. Eu adoro ler os comentários e eu respondo todos. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você, uma prática, para que você reflita na sua vida hoje, qual área da sua vida está sustentando essa armadura que você já não precisa mais usar? Onde está precisando ter mais verdade, fluidez, amorosidade e equilíbrio na sua vida? Olha com honestidade. A honestidade às vezes dói muito, mas é a coisa mais bonita que você pode fazer para você. E isso volta para toda a sociedade, para a sua equipe, para todos ao redor. Escreve, observa, presta atenção nisso com carinho, porque toda transformação começa quando a gente
para de fugir do que a consciência já sabe. Eu sei que você já sabe. Buscar voltar para si e encontrar equilíbrio, saber dizer alguns nãos e alguns sims, talvez seja a decisão mais sábia que você pode fazer. A profunda performance é isso. Eu trago para você conteúdos toda semana para te ajudar nesse caminho. Conteúdos espirituais, conteúdos da mente, conteúdos emocionais, conteúdos práticos, para que a gente possa juntos construir uma sociedade melhor na sua empresa, na sua vida, no seu negócio e na sociedade. Então faz sua luz brilhar por você e pelo mundo. E se não seguiu ainda, clica aqui. Até a próxima.